Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal do Doc. Hoje nós vamos falar para vocês sobre uma estratégia um pouco mais avançada, mas que ela é excelente para você limitar risco e que simula outras operações que vocês já conhecem como sendo operações mais conservadoras, que é a famosa venda coberta de call, ok? Então nós vamos englobar este tema da covered call, porém usando opções. Então, lembrando um pouquinho de conceitos, né? A call coberta, a covered call, é uma estratégia já consagrada, que ela remunera o portfólio. E o que nós vamos falar hoje é sobre essa estratégia chamada aqui no mercado americano de Poor Man Covered Call. Tá? Não confunda, não é uma covered call de pobre, né? O Poor Man, na verdade, ele tem um outro significado na língua inglesa. Ele é mais como se fosse o nosso coitado, né? O coitadinho, o tadinho, etc. e tal. Não é pobre com relação a pouco dinheiro, até porque às vezes você usa uma boa quantia financeira na estratégia. Para montar essa Poor Man Covered Call, o que nós vamos fazer? Então, olha aqui, ó. Nós vamos lá para frente. Aqui, vamos dar o exemplo dos meses próximos que a gente está hoje. Então, lá para frente, em setembro, 3 a 6 meses de agora, você vai comprar uma call dentro do dinheiro, ITM, ok? E mais curto, você vai vender uma call fora do dinheiro. Aí você pode dizer o seguinte: poxa, Doc, mas isso aqui não é um calendário meio estranho? Sim, senhor. Isso aqui é a mistura de um calendário com um spread vertical. Então é um calendário diagonal, é um diagonal spread. Tá? Então é um calendário que tem strikes diferentes e você está sempre vendendo próximo, do vencimento mais próximo, e comprando longe. Ok? Para montar essa operação, a Poor Man Covered Call, o IV Rank tem que estar baixo, idealmente, porque ela é uma posição long em vega, ok? Posição comprada em vega. Você vai assumir que o mercado vai subir de preço e ela é considerada uma estratégia sintética para repor uma covered call convencional. Então vamos lembrar como que funciona isso, né? Nessa estratégia de Poor Man Covered Call, a call longa é que vai direcionar o trade. Ok? Então, aqui nós fazemos essa analogia, ela é o timoneiro aí do nosso barco. Como é um trade direcional, a gente quer que suba, então a call longa, a call comprada, lá para frente, é o que vai ser o nosso timoneiro. Ok? A call vendida, eu citei aqui o exemplo de um copiloto de avião, que ela é vendida fora do dinheiro, ela é o que vai ajustando o trade. Tá? Então ela vai te remunerar no curto prazo e ela vai diminuir o teu custo de aquisição daquela call longa. Com isso você limita os riscos quando você está comparando com uma operação coberta com opções naked, por exemplo, como uma covered call clássica. Tá? E é isso que nós vamos mostrar aqui. Ó. Então olha aqui, nós estamos comparando a Poor Man Covered Call, que está desse lado direito, com uma covered call normal, com uma venda coberta normal. Fizemos uma simulação aqui na Micron, na data de 13 de março de 2019. Então vocês observem que olha, os gráficos de payoff eles são muito parecidos. Né? Então até aqui basicamente é parecido. A diferença é que na Poor Man Covered Call você tem um risco limitado, você limita o risco aqui para baixo. Tá? Se você tem ação, como no caso de uma covered call convencional. O que ela é a covered call convencional? Você tem, por exemplo, 100 ações e vai vender uma call, normalmente 2 strikes fora do dinheiro, né, para não ser exercido logo de cara. Tem gente que prefere vender no dinheiro para receber um pouco mais, mas você tem o risco do exercício. Né? Então observem qual é a diferença da estratégia. Em primeiro lugar, como a gente sempre fala de risco primeiro, o risco é ilimitado quando você faz uma covered call. Por quê? Na verdade não é ilimitado, né? Porque um papel nunca vai custar menos que zero. Então é o preço do papel inteiro. Se ele for para baixo e a ação despencar, você não está travado nesse risco. Então, se o trade tem uma previsão de ser bullish, mas o papel vai depois para baixo contra você, o teu risco é muito grande. Tá? Por isso que o capital requerido para isso é um pouco maior.
Na verdade é bem maior, né? Então se a gente fosse fazer neste exemplo aqui, ó, a ação custando R$ 39,41 e você vai fazer uma cover call, você tem que ter as 100 ações ou comprar as 100 ações, nesse caso nós estamos comprando, simulando uma operação de taxa e vender uma call fora do dinheiro. Tá? Então aqui nesse caso a ação está nessa faixa aqui de 39 e 40, nós estamos vendendo aqui uma call na 40, então nesse caso aqui seria quase perto aí do dinheiro, né? Ou um strike fora do dinheiro. Você precisaria de $3.717 para montar essa operação. Então está aqui quanto você precisaria para montar essa operação de taxa, que em cima disso você vai receber o prêmio da tua short call, que é 1,95, né? Então daria mais ou menos aí 2 numa ação de 40, a gente está falando até de um prêmio gordo, aí um prêmio de 4,5% mais ou menos. Por quê? Porque o IV Rank está alto, né? Daqui dessa operação. Então, se você quiser continuar com a ação para você e não quiser ser exercido, você vai ter que receber menos, né? Você vai ter que botar essa short aqui bem mais para cima para receber menos. Então a tua taxa vai ser menor, né? Quando eu venho aqui para o lado da Poor Man Covered Call, observe que eu preciso de muito menos capital. Eu preciso para montar essa Poor Man Covered Call só de $615 de margem ou de capital, se você tem uma conta cash, né, o que exigiriam para você garantir esse trade. Tá? Por que 6,15? É o máximo que você está pagando desse spread. Então, num spread que você entra com débito, pagando alguma coisa, esse é o máximo que você vai gastar sempre no mercado de opções. Tá? Então, eu fazendo aqui, ó, neste exemplo, eu comprando uma call na 33, que é bem dentro do dinheiro, tá? Lá para frente, né? Aqui a data de vencimento é 128 dias. E vendendo essa call mais próxima, eu estou com a ação a 39,19, eu pagaria nisso 600 eu precisaria ter como garantia 615, tá? E depois a ideia é ir rolando essa ponta vendida e pegando essa remuneração para você, tá? Na covered call, para você conseguir uma remuneração constante vendendo calls é muito difícil, então principalmente agora que a volatilidade está baixa, se a gente fosse vender as calls, não conseguiria tanto assim de dinheiro. Em média, o que se consegue numa venda coberta de call é uma taxa de 1 a 2% ao mês. Quando a gente consegue 3% ao mês, é excessivamente alto que a gente está recebendo nessa operação de taxa numa cover call convencional. Então, normalmente a gente pensa aí ao redor de 10%, 12% ao ano, estourando 18% ao ano. Mas geralmente isso aqui não passa de 3% ao mês. É muito difícil, principalmente em ambientes de vol baixa. Tá? Então a ideia de quem faz a covered call é diminuir o custo de aquisição do papel. Basicamente é isso. E lembrar que algumas vezes você pode ser exercido, né? Todo mundo que vende pode ser exercido em algumas oportunidades. Quando eu estou na Poor Man Covered Call, o que eu faço? Eu tento conseguir uma opção comprada no mês mais afastado com a mesma quantidade de valor extrínseco da opção vendida. Então esse é o segredo da operação. Observe o valor extrínseco das duas opções. Obviamente a opção fora do dinheiro só tem valor extrínseco, né? Mas quando você for comprar a tua call, vê o quanto ela está tendo de valor extrínseco naquele momento. E ali é onde você vai manipular o delta para definir o strike dessa compra. Normalmente a gente faz entre o delta de 75 a 80 dentro do dinheiro, tá? Porque assim você vai ter um valor extrínseco menor e vai poder compensar isso daí com o valor extrínseco que você vai estar recebendo da tua call vendida. Tá? Como na cover call, o papel que você está montando isso, o preço tem que subir, né? Mas não pode subir muito. E às vezes o que a gente faz é uma relação 2:1, 3:2, mas isso aqui eu nem vou discutir agora porque é muito mais avançado, tá bom? Sempre lembrando disso, a Poor Man Covered Call é um diagonal spread com calendário, tá? Então o que você vai fazer? Perto do mês, você vai vender uma call OTM, fora do dinheiro, e lá longe você vai comprar, ok? Sempre aqui as corretoras exigem isso, né? É muito difícil você conseguir comprar próximo e vender longo, tá? Você vai sempre tentar, e vai na verdade eu praticamente nunca fiz esse de comprar longo e vender curto, né? É sempre vender curto e comprar longo, ok? E você precisa de uma exposição longa de Vega. Então esse aqui é um modelo gráfico que eu montei para vocês, para ficar mais claro, tá? Com relação a toda a estratégia da Poor Man Covered Call.
Então observem que os preços aqui, né, não é nem muito convencional você botar um número menor aqui em cima, mas eu procurei deixar isso aqui muito parecido com o que você vê na tua option chain, né? Quando você abre lá a tua cadeia de opções dos strikes, você vai ver exatamente isso. Por isso que eu preferi deixar essa mensagem gráfica nesse sentido, né? Então, vamos dar um exemplo aqui de montar uma Poor Man Covered Call na short call em 95 e a long em 80, tá? Então observe aqui, lembra, sempre a short você vai fazer perto e sempre a long você vai fazer longe, ok? Long, longe, long, longe, lembra disso. Então nós estamos dando o exemplo aqui de fazer a curta em abril e fazer a ponta comprada em junho. Tá? Vamos supor aqui que o spot, o preço da ação hoje, ele está na faixa de 90, então o que você faz? Você vai vender uma call no strike 95, isso aqui é uma call fora do dinheiro, tá? Tá 5 de strike de diferença fora do dinheiro e com valor extrínseco aí, com crédito, um prêmio dela de 3,50. Então na hora que você monta o trade, você vai vender o strike 95 em abril e vai comprar o strike 80 em junho. Então, o 80, se o preço está 90, o 80 está dentro do dinheiro. Ok? Como toda opção dentro do dinheiro, ela tem um valor intrínseco, que nesse caso aqui é 10, porque de 90 para 80 você tem 10 de valor intrínseco, a diferença dos strikes é o valor intrínseco, e sempre tem mais um pouquinho. Por que sempre tem mais um pouquinho? Porque é um contrato de opções, ela tem um preço do tempo. E esse preço do tempo aqui nesse exemplo nosso é de $3. Tá? Então, se você olhar na tua tabelinha lá, vai ver que essa call comprada aqui vai custar $13. Desses 13, 10 é valor intrínseco e 3 é extrínseco. Então, observa que esses 3 aqui, ó, de extrínseco na ponta comprada, ele é menor do que esses 3,50. Então, a gente procura chegar no máximo aqui ao valor ser igual. Tá? Por que isso? Porque ele te dá muita margem quando a opção cair, que é justamente aquilo que você não quer, mas ela pode cair. Então, se ela cair aqui para 85, por exemplo, o máximo que ela vai perder de preço é o valor extrínseco. Ela nunca perde o valor intrínseco dela aqui, da diferença, obviamente. Se ela cair para 85, então o 80 para 85, que equivale a 5, vai ser o valor que você vai ter dela, né? Ela nunca vai perder o valor intrínseco dela, né? Vai perder totalmente se a ação despencar e for muito lá para baixo, mas a gente vai ter encerrado ou rolado o trade várias outras vezes, tá? Então, nesse exemplo aqui, quanto que a gente pagou nesse spread? 9,50, tá? Porque a gente comprou essa opção por 13, gastando 13, por isso que está vermelho, gastamos dinheiro com 13 e recebemos 13,50 nessa venda. Então, a diferença aqui dá 9,50, tá? E esse aqui fica o gráfico de payoff da Poor Man Covered Call. Você tem um break-even que pode ser calculado dessa forma aqui. Então, como que é o break-even? Você pega o strike no dinheiro, então está aqui 80, tá? E soma o custo do teu débito, 9,50. Então, 80 mais os 9,50 que é o que você pagou, dá 89,50. Então, de 89,50 para cima, a ação ficando até o vencimento, você vai coletando o teu crédito. Isso aqui vai sempre te ajudar. Tá? De 80 para baixo, você vai limitar a tua perda e a tua perda máxima sempre vai ser os 9,50. E onde é o lucro máximo? O lucro máximo é a distância entre os strikes, de 80 para 95 dá 15, menos o custo do teu spread, menos o quanto você pagou por ele. 15 menos 9,50, 5,50 aqui, então é o teu lucro máximo nessa posição. Então o que acontece logo depois de você montar o trade? Se a ação subiu de preço ou ela fica estável, é isso que você quer. Tá? Então basicamente aqui são as situações onde você vai só deixando o tempo passar e vai coletando aquele teta lá, que na verdade você já recebeu esse preço e você vai vendo a tua opção perder valor e você vai deixando isso tranquilo ali no tempo, o tempo vai te ajudar. Se a ação cai de preço, é óbvio que você não queria isso. Mas só a queda desse preço vai fazer com que a volatilidade aumente. Então isso aqui é um tipo de hedge para a perda. Tá? Qual que é esse hedge da perda? O aumento da volatilidade. Então a volatilidade aumentando, ela vai deixar a tua opção longa, a tua opção comprada, valendo mais. Porque lembra, vol aumenta, o prêmio da opção aumenta. Tá? E lembrando sempre disso, ó, procurar cobrir o custo do valor extrínseco da call longa com a call vendida. Tá?
Normalmente nós objetivamos um lucro que varia de 30% a 50% do que você gastou, tá? Mas você pode criar a regra que você quiser. Os ajustes que fazemos normalmente são feitos na ponta short, sempre ela, tá? Não mexa na ponta comprada. E você basicamente vai ajustar se cair, né? E em último caso, se a ação caiu muito, você tem que rever o teu objetivo. Você pode estar errado na tua presunção inicial de que o papel ia subir, né? E lembre-se sempre que todos os ajustes são feitos para reduzir a tua base de custo, ou seja, reduzir o quanto você pagou naquele trade. Tá? Reduzir a base de custo é interessante, porque você pode controlar o que você está vendo de valor e não virar torcedor do papel ir para cima ou para baixo. Tá? Então, para concluir, lembrar que a Poor Man Covered Call é uma posição sintética que simula uma Covered Call, uma call coberta, uma venda de call coberta por uma ação, porém ela tem um risco limitado. Monte sempre quando a volatilidade estiver baixa, tá? Porque a posição tem um long vega. Isso aqui também é uma diferença com a covered call, tá? Porque a covered call, às vezes o que a gente quer é uma remuneração do papel boa, quando está um pouquinho alta a vol também, se às vezes pode fazer uma covered call, principalmente se você está fazendo uma venda parcial e não liga de perder parte daquela quantidade de ações que você tem. Vamos supor, você está lá com 1.000 ações e você quer vender 200, né? Então, quanto mais alta tiver a vol, melhor, né? Porque você vai ter mais prêmio possível. Tá? Mas não é o caso da Poor Man Covered Call, onde a gente monta sempre uma posição comprado em vega. Você, para montar, tem que assumir que o papel vai subir. É uma bullish position. Quem manda na opção sempre é a long call, que é fora do dinheiro e que está lá longe. A call vendida ela serve para diminuir o teu preço de aquisição do trade. E lembre-se que o valor extrínseco da ponta comprada, idealmente ele deve ser menor ou pelo menos igual ao valor extrínseco da ponta vendida. Procure nunca pagar mais do que 75% das distâncias entre os strikes e, em último caso, se tudo deu errado, transforme isso numa trava e você vai poder acompanhar o seu trade e até sair no 0 a 0 ou com pouco prejuízo, ok? Então essas são as nossas 8 regras práticas finais. Esteja sempre preparado para parar o teu trade mesmo com prejuízo, mas também se prepare para não ficar assustado com nada. O trader começa a ganhar dinheiro de forma consistente quando todos os seus trades e as suas estratégias começam a ficar mecânicas a partir de regras criadas para basicamente aumentar o teu profit e diminuir o teu risco, ok? Não deixem de assinar o canal do Doc se ainda não fizeram isso. Clica no like se você gostou do vídeo e até a próxima.